Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. O nosso instituto fica no bairro da Moca, aqui em São Paulo, na Rua Camé 377. Vamos colocar aí a legenda com o nosso site, pazian.com.br. Você pode acessá-lo, conhecer as nossas atividades, falar com a gente. E também nós temos uma parte lá no site onde nós gravamos todos os programas que são transmitidos. Então, se você quiser assistir novamente alguma entrevista, alguma externa, no site tem. Alguma que você não tenha assistido, fica à sua disposição. Inclusive divulgando para amigos e pessoas que queiram também partilhar desse nosso trabalho. Esse programa, Para Viver Bem, ele conta com o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Hoje, aqui no estúdio, estamos com um amigo, quem que a gente tem uma amizade já faz algum tempo, nos encontramos todas as semanas na Rádio Mundial, mas é a primeira vez que ele vem aqui no nosso programa, passar um pouco do seu conhecimento, uma pessoa bem agradável. Plínio de Souza, terapeuta e coach. Isso mesmo. Bem-vindo, Plínio. Obrigado, Pazian. Prazer estar aqui com você. A gente já se vê há alguns anos, né? Nos bastidores da Rádio Mundial. Pois é, eu estou há 8 anos lá. Você está há mais, né? Estou há uns 13 anos já. 13 anos. A gente se encontra correndo, né? Um sai, entra pro programa e tudo. Ô Plínio, vamos conversar um pouquinho, aproveitar a tua presença aqui. Ok. Tem alguns profissionais da rádio que eu faço questão de trazer aqui, que eu admiro o trabalho, gosto, e a gente sempre comenta. A gente sai por aí, o pessoal fala, olha, lá da rádio eu gosto de tal programa, tal. E o seu, Maria Ângela esteve aqui também outro dia, o seu é um dos programas que as pessoas gostam bastante de ouvir e aprendem muito. Você como terapeuta, né, você trabalha com a PNL, como é que é? A Programação Neurolinguística, PNL, também com constelação familiar, com hipnose ericksoniana, e tudo isso dentro de processos de coaching, é o que a gente chama de coaching integrativo, que é um coaching que integra essas tecnologias para resultados mais objetivos e breves, técnicas que atuam profundamente no nível inconsciente. Você falou eu não sabia que você trabalhava também com constelação. Vamos explorar um pouquinho isso? Muitas pessoas perguntam o que é esse negócio de constelação familiar, é astrologia, mexe com constelação. Explica pra gente aí de uma forma simples. A constelação familiar é uma terapia sistêmica familiar, né, desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger. E ela é um método que olha para o sistema. Tá? Então ela trabalha o indivíduo, mas trabalha o sistema dele como um todo. E a constelação familiar é uma metodologia inovadora e, enfim, desenvolvida muito recentemente, que tem como diferencial, do meu ponto de vista, o trazer à tona alguns aspectos ocultos que você dificilmente encontraria em outro método terapêutico, como, por exemplo, às vezes encontrar a causa de uma bipolaridade num evento, na verdade, numa tragédia ocorrida na família 2, 3, 4 gerações antes, como, por exemplo, um assassinato. Tá? A constelação familiar ela revela o quanto nós estamos envolvidos e emaranhados emocionalmente com as pessoas do nosso sistema, sejam as pessoas vivas, sejam as pessoas que já se foram. Essa análise você conclui baseado somente na parte física, você traz isso no inconsciente, ou também tem envolvimento com a parte espiritual? Também se percebe envolvimento com a parte espiritual nas constelações. Também emerge na constelação temas que podem ser lidos como temas de vidas passadas. Entendi. Tá? Que podem ser coisas, na verdade, de ancestralidade muito distante, ou pode ser de vida passada. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma bipolaridade, ela muda de humor, da euforia para depressão e tudo mais. Quer dizer, isso pode ser, numa análise que você faz, numa consulta, pode ser detectado através da constelação, que há 3 gerações passadas houve um crime de um bisavô, vamos dizer assim. E isso influencia até hoje? O que nós percebemos na bipolaridade é que é comum aparecer uma ligação com o algoz e com a vítima. O que se percebe nas constelações é que quando existe um assassinato, se estabelece um vínculo muito profundo entre o algoz e a vítima, um vínculo tão forte quanto o vínculo de parentesco de primeiro grau. Entendi. E a família toda vive essa tragédia e tem um julgamento muito intenso em relação ao algoz, né?
E enquanto essa tensão energética fica no sistema, todos sofrem, todos pagam. E é muito comum surgir uma pessoa que se oferece como em sacrifício, inconscientemente, dentro do sistema, reverenciando o algoz e reverenciando a vítima. Quando ele está na euforia, ele está no algoz. Quando ele está na depressão, ele está na vítima. E o que acontece é que quando nós, com representações, sejam com bonequinhos, ou sejam com pessoas vivenciando esses papéis, quando a tensão entre o algoz e a vítima, ou entre o algoz e a família da vítima, se dissolve, quando, digamos assim, o morto e quem matou se conectam na morte, na paz, e, enfim, na compreensão de que tudo aquilo foi, enfim, né, uma passagem por mais compreensões, enfim. Quando eles se conectam e a tensão se vai, o que se percebe, em muitos casos, é a partir daí a pessoa sair do quadro de euforia ou depressão. Porque ele vivia esse drama dentro dele, que na verdade é um drama familiar de gerações. Que ele não sabia. Que ele não sabia. Então é possível trabalhar isso em atendimentos individuais ou grupais, mas não só a bipolaridade. Você trabalha qualquer questão, você pode olhar sistemicamente. Né? Ou seja, você pode, com representações com bonequinhos ou com pessoas, ir sentindo a história e percebendo o que emerge a partir daí. Quer dizer, o interessante da constelação é que, mesmo que a pessoa não saiba, ela não precisa nem contar. Na constelação com as representantes, o X da questão emerge para ser trabalhado. Até para as pessoas que estão nos assistindo, nessas constelações tem uma pessoa que é constelada, que é a pessoa que vai ser tratada terapeuticamente. Sim. E tem outras pessoas que participam como assistentes ou que representantes, né? Então é feita uma dramatização, não é isso? No entanto, é diferente do psicodrama, no sentido de que a pessoa, quando ela é colocada para representar, ela só deve estar à disposição do sistema e perceber se vem alguma coisa. Então, o que acontece, muitas vezes, a pessoa não sente nada, ou seja, aquele papel não tem uma força naquele tema. E o que acontece algumas vezes é simplesmente vir à tona, sem a pessoa ter nem ter tido informação, exatamente o que acontece emocionalmente com aquela pessoa, viva hoje ou não. E não só emocionalmente, fisicamente também. Por exemplo, pode ser no caso de uma pessoa, ele representar uma pessoa que é cadeirante, que vive numa cadeira de rodas e a pessoa é colocada em pé e não consegue ficar em pé e de repente começa a querer sentar e aí alguém bota uma cadeira para ela e ela nem sabe disso. Isso com uma pessoa viva. Nós temos essas conexões via inconsciente, coletivo, com tudo. É possível também nas constelações constelação organizacional, setores de uma empresa, colocar o representante para cada setor da empresa ou para cada órgão do corpo. São sistemas. E aí a gente testa o efeito de um medicamento e aí os órgãos mostram, os representantes se incomodam ou se aliviam com esse ou com aquele medicamento. É um trabalho interessantíssimo. É muito louco, né? Sabe, as pessoas às vezes perguntam, né? Puxa, mas vocês estudam, vocês fazem, não cansa? Não cansa, porque é uma coisa prazerosa, é um mundo a ser descortinado, né? Pois é, e a gente evolui junto, né? Quando a gente participa de evolução, é uma delícia. Você citou aqui, né? Além desse trabalho da constelação com as pessoas, também tem os bonecos, né? Até para o pessoal entender como é que funcionam os bonecos, o que são esses bonequinhos? São as representações, os bonequinhos, eles funcionam como pessoas, né? O inconsciente, quando tem um ponto de referência, ele concentra muito mais energia e você consegue, por exemplo, tocando nos bonequinhos, um bonequinho que representa seu pai ou seu avô, sentir uma sensação que, de alguma maneira, aquela pessoa sente também. Né? No voodoo, né, não é possível fazer mal com representação. A gente não faz também representação com pedra ou com fotos. Eu acho que quando você olha para uma foto e deseja algo para alguém, isso concentra mais energia do que só uma tela mental. Né? Você tem uma coisa física ali, mas isso também tem uma concentração de atenção. Então, o voodoo, como faz mal, as constelações trabalham tipo com a mesma estratégia do voodoo, curando questões de relacionamento, curando traumas, curando questões emocionais. Aliás, a constelação familiar ela foi criada por um padre, né? Ele foi padre por muitos anos, ele por 20 anos foi seminarista entre os Zulus na África. Então,
estudando esse trabalho que se fazia com representações com pedras para curar relacionamentos, que os pajés faziam, e depois com todo o trabalho dele, estudando PNL, estudando terapia primal, estudando hipnose, estudando psicodrama, psicanálise, aí ele foi chegando nessa descoberta desses vínculos e dessa possibilidade de expressar isso, de olhar para isso. Esse foi um trabalho maravilhoso do Bert Hellinger, que hoje está aí já com seus está fazendo 88 anos agora, em dezembro, e que provavelmente estará no Brasil. Tem pessoas que contribuem para a humanidade de uma forma tão bacana, né? Ainda nessa tua linha, quando a pessoa te procura para um tratamento, para alguma patologia, você que determina qual a linha que você vai seguir, ou a pessoa já vem assim, eu quero fazer constelação, eu quero trabalhar com PNL? Normalmente é o profissional que decide. Porque como nós trabalhamos com base em muita flexibilidade, muitas ferramentas diferentes, né? Nós temos uma equipe, temos 7 pessoas na equipe, né? A Ápice Desenvolvimento Humano é uma empresa que tem como foco o coaching integrativo, e também a gente dá formação em coaching, formação em PNL, e a gente tem outros cursos abertos. E no coaching, o nosso foco é trabalhar no menor tempo possível, no resultado mais profundo, eficiente, acabadinho, tá? Então, a ideia é atingir a meta do cliente, né? E sendo essa meta uma questão profissional, sendo essa meta uma questão emocional, como uma depressão, uma timidez profunda e a pessoa querendo algo diferente disso. Então, como a gente tem muitas ferramentas, a ideia é você sentir, você está conectado com o cliente, e sentir e avaliar de todo o seu conhecimento qual é aquela ferramenta que vai trazer o resultado o mais rápido possível, né? A gente brinca que o coaching, a programação neurolinguística, essas metodologias, elas funcionam muito mais como um motel do que como um hotel. Ou seja, é rápido, é uma grande rotatividade de pessoas em curto espaço de tempo. Vamos dar um tempinho? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com o Plínio para saber um pouquinho mais sobre essas terapias aí bem interessantes. Até já, 1 minuto. Clube do Livro IDHP. Livros que lhe ajudarão a viver com mais alegria, saúde e harmonia. Clube do Livro IDHP, contribuindo para você viver bem. Acesse pazian.com.br. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Para viver bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para viver bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato, é um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas. Estamos de volta com o Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. E hoje nós estamos aqui com um amigo Plínio de Souza, terapeuta, falando de coaching. Agora vamos falar de outros assuntos. Só lembrando, gente, que esse programa tem o apoio do Instituto Vera Lúcia Cardoso, os nossos amigos Caio, Rafael, um grande abraço e obrigado pela força que dão aqui pra gente. Ô Plínio, bom, já falamos de constelação, né? Falei de coaching, mas constelação. E agora vamos entrar um pouquinho na PNL. Eu falei antes de começar o programa, falei a PNL, falei, não, a PNL.
Por que é a PNL mesmo? Não, porque é a programação neurolinguística. Algumas pessoas, por não conhecerem o nome completo, falam o PNL, mas é a programação neurolinguística. Entendi. Então, PNL, vamos lá. Neurolinguística... O que é isso? O que é isso? Então, vamos entender um pouquinho o seguinte. A programação neurolinguística entende que as nossas programações, o que sustenta quem a gente é, os nossos sentimentos, os nossos padrões que se repetem, né? E a gente se repete bastante, né? A gente estabelece rotinas, a gente sempre escova o dente da mesma maneira, a gente resolve conflitos de uma maneira semelhante, sempre se repete dessa maneira, enfim. A PNL entende que nós temos rotinas instaladas. Essas rotinas funcionam como programações, né, com passos, com etapas. E então, vamos entender o neurolinguística, programação neurolinguística. Neuro, porque essas programações elas são baseadas em imagens, sensações e sons internalizados. Porque os canais de input de informação são os 5 sentidos. Então, as nossas memórias, elas são representadas através de imagens mentais, sensações ligadas a essas imagens e sons. Essa é a parte neuro. E linguística é o significado que se dá a essas experiências. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma excelente autoestima, mesmo nem sendo uma pessoa tão inteligente ou nem sendo uma pessoa tão bonita, ela tem programações, provavelmente lá de trás, neurolinguísticas, que sustentam esse padrão. Lembrei agora de um amigo nosso, do Evaldo Ribeiro. Uma pessoa com uma grande autoestima. O que tem, por exemplo? É uma pessoa que tem histórias lá do passado. O Evaldo era o netinho querido de um grande vovô, de um grande mestre da sociedade. Isso. Ele tem representações de imagens, sons agradáveis, imagens positivas, associadas a significados de que eu sou especial, que eu sou querido, que atuam para o resto da vida. Então é uma programação neurolinguística. Tem linguística, o significado, e tem imagens e sensações. Falando do Evaldo, para quem não conhece, o Evaldo é um comunicador da Rádio Mundial, ele que cuida também lá da parte de técnica de som e tudo. É uma pessoa que veio do Maranhão, né? Sim, Maranhão, interior do Maranhão. Interior do Maranhão, para São Paulo, uma situação assim, procurando emprego, e ele dizia, ó, eu sou o cara. E a gente brinca muito com ele por causa disso. E ele conseguiu os seus sonhos. É escritor, né? Escritor. Faz palestras motivacionais, tem DVD. Tem banda de música. Tem tudo que pode imaginar. Ele, e a gente brinca, ele fala que ele é o cara, até hoje. Pois é. Da mesma maneira, uma pessoa que tem, por exemplo, baixa autoestima, isso se repete, se já é um padrão, existe uma programação. Se a gente for investigar, a gente vai encontrar memórias que sustentam esse padrão. Exato. Então, essas memórias, para a PNL, são neurolinguísticas, porque elas têm imagens com características grande, pequeno, brilho, escuro, elas têm sons e elas têm significados. Então, nós podemos reprogramar isso neurolinguisticamente, rapidamente. Então, a PNL, o diferencial dela, é o que ela desenvolveu de ferramenta para uma intervenção, para uma reprogramação rápida. Então, o nome parece que saltam parafusos, né? Reprogramação parece uma coisa meio desumana, o que até gera, ao primeiro impacto com esse nome, um certo preconceito. A gente entende que é uma coisa superficial, mecânica. Mas não. O nome foi dado lá no comecinho, depois queriam até mudar, mas não deu para mudar mais. Já estava conhecido mundialmente, porque deveria se chamar mais reprogramação e não programação, porque é acessar o programa e reprogramar. Foi criada por um matemático, estudante de computação e psicólogo na época, junto com um linguista, por isso o nome, né? Essa visão mais técnica e objetiva. Então a PNL ela pode intervir nessas programações através da linguagem, ressignificando, como a psicanálise faz, né, e outras metodologias, mas ela também pode intervir diretamente no neuro, ou seja, mudando características da imagem ou dos sons. Através da visualização? Que vão fazer toda a diferença para a ressignificação. Por exemplo, uma pessoa que tem um trauma de infância de uma professora que chamou ele de burro. E aí você, ao entrar em contato com essa representação interna, percebe que a imagem é ele pequenininho, uma cara gigantesca e um tom de voz ameaçador, que fazem com que, hoje ainda, diante de qualquer autoridade, ele se sinta incapaz, se sinta menos e se sinta ameaçado. Inconscientemente, essa programação está atuando. Ele não está lidando com o chefe atual, ou com a chefe. Assim com a professora. Sim, com a professora. Ele está lidando naquele momento com uma imagem que é
projetada entre ele e o outro nesse momento, e ele tem uma resposta emocional adequada a essa programação, a essa representação. Então nós podemos ressignificar, mas podemos também trabalhar mudando a imagem. Se você faz isso com técnica, com conhecimento, aquela coisa, por exemplo, a amedrontadora, você pode colocar um nariz de palhaço e deixar isso armazenado no inconsciente, ou você pode diminuir, ou você pode colocar embaixo, você pode mudar as características do som. Parece algo mecânico, mas funciona de modo a, depois disso, naturalmente ele se surpreender na vida, tendo sentimentos adequados. Às vezes, né, são várias técnicas que caminham sempre para a mesma função, que é auxiliar o paciente. Né? Concordo. E, às vezes, uma mudança simples, né? A pessoa não acredita, fala milagre. Não, não é milagre, é técnica, é ciência. Sim, né? sim. Lá no teu no instituto, como é que chama? Chama Ápice Desenvolvimento Humano. Tá. Você disse que você dá cursos também Sim. para formação de coach e Sim. PNL também? E PNL. Então nós temos formação em PNL, o Practitioner e o Master, né, que é a formação que acontece no mundo todo. O Practitioner e o Master em PNL, com certificação internacional. E nós temos a formação em coaching também, o Coaching Integrativo Sistêmico, que é uma parceria com a Sociedade Euro-Americana de Coaching, que é um pessoal da Alemanha, né, que vem para o Brasil. Aliás, a gente tem turma agora, nesse final de semana. Então, nós damos formação em coaching não só em São Paulo, a gente dá em várias cidades. Agora, no segundo semestre, temos Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Franca. E, enfim, contribuindo para a expansão dessas metodologias. Um profissional que queira se tornar um coach, um terapeuta que queira se tornar um coach, não precisa ser terapeuta, né? Qualquer pessoa pode entrar, ou tem que ter uma pré-formação? Não, pode fazer uma formação em coach. É claro que para ser um bom coach, não vai ser só uma formação de 8 horas, vai precisar fazer de 8 dias. Você vai precisar fazer outros módulos de formação. É isso que eu ia perguntar, são 8 dias? 8 dias, uma formação básica, inicial em coaching. Seguidos? 4 e depois mais 4, de quinta a domingo. Tá. E aí ele já pode trabalhar como um coach. Claro, depois se especializa. Já pode. O ideal é que ele faça uma supervisão durante um tempo, né? Que ele, enfim, que ele se experiencie. Eu gosto de dizer que é depois de uma segunda etapa, quando ele fizer um Master Coach, que ele vai se sentir mais encorpado mesmo mais tecnicamente, né? Mais seguro. E no caso da PNL, quanto tempo? A programação neurolinguística, o curso básico, são 120 horas, são 14 dias. E depois tem mais 9 dias do Master, da formação avançada. A PNL ela é muito mais vasta do que o coaching. Tá? Coaching é algo simples, porém o desafiante é você assumir a identidade do coach, é ser coach. Agora, as ferramentas de coaching são simples. Coaching é baseado em perguntas poderosas que levam a pessoa à reflexão e à tomada de decisão e à ação. Coaching tem tarefa, é diferente de terapia, é focado no futuro. A programação neurolinguística, ela já é todo um grande sistema de tecnologias para mexer no inconsciente também. Então, ela não só direciona para o futuro, mas ela trabalha causas, ela trabalha bloqueios, que muitas vezes, dentro de um processo de coaching convencional, vão precisar da ajuda de um terapeuta. Vai fazer parte do processo de coaching, por exemplo, como tarefa do coachee, do cliente, em busca de um profissional para desenvolver um trabalho em paralelo. Já se o coach tem programação neurolinguística, constelação familiar, se ele faz o coaching integrativo, se ele integra essas outras metodologias, ele mesmo remove o bloqueio sem transformar o processo de coaching em psicoterapia. Ou seja, sem direcionar para o passado durante muito tempo. Não. É só identificar rapidamente um ponto fundamental e usar uma ferramenta que dê conta do recado para tirar o bloqueio e avançar poderosamente em direção à meta. Empresas que queiram fazer um trabalho, né, assim, estão com problemas, quer que você detecte, você utiliza todo esse processo na empresa também. Sim, então tem um coaching executivo, tem um coaching organizacional, tem coaching de equipe. Então a gente também trabalha com empresas. Olha que interessante, a empresa a serviço do desenvolvimento. Né? A gente está chegando num momento em que está caindo a ficha cada vez mais de que o principal capital é o capital humano de uma empresa. Que as pessoas bem colocadas, motivadas, no seu melhor, elas fazem diferença. Então, hoje uma empresa, ao invés de demitir uma pessoa por conta de uma falha comportamental, por exemplo, uma pessoa que não consegue deixar de ser grossa ou que é desorganizada,
ao invés de demitir essa pessoa, ela contrata um processo de coaching que vai desenvolver a pessoa nesse aspecto rapidamente. E aí é um benefício para a empresa e um benefício para a pessoa e para a vida toda dela. Depois que terminar o programa, eu vou conversar com você, porque a minha sogra trabalha comigo e eu vou deixar ela com você internada por 6 meses para ver se ela volta direitinho, tá? Estamos chegando no final aqui. Me dê o telefone da sua empresa. É o 3284-2651, São Paulo, capital. De segunda a sexta? De segunda a sábado. Segunda a sábado. Os seus horários de programa na Rádio Mundial? O programa na Rádio Mundial são vários horários. Tem terça-feira às 7 horas da manhã, quarta-feira às 19h30, sexta-feira às 8h30. Sexta-feira, logo após o nosso programa, absolutamente, já entra o pleno lá, esbarrando com a gente no corredor, né? E o site? www.apicedesenvolve.com.br apicedesenvolve.com.br. Bom, Plínio, olha, os esclarecimentos, claro, foram rápidos, mas acho que deu para todo mundo entender. Você passa muita segurança no que você fala, muita seriedade. Então, quem estiver interessado em conhecer um pouco mais, até se tornar um profissional da área, está aí a indicação do Plínio. E olha, Plínio, muito obrigado, viu, por você ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente. Foi um prazer, Pazinho. Estou à disposição. Muito obrigado, viu? Grande abraço. E a você que está com a gente, muito obrigado pela audiência. Se quiser fazer algum comentário, entre no nosso site, pazian.com.br. Estaremos sempre à disposição para responder e trocar ideia com vocês. Muito obrigado. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos de volta com Para Viver Bem. Até lá.